Capítulo 98 Barreira de ar prateada. Mestre, os verdadeiros pontos de batalha de Zhaofeng são 565, não 465. Mas por consideração aos outros gênios, esconde 100 pontos de batalha, primeiro guarda disse. Isso é verdade. Uma luz brilhou nos olhos do Lord Guanjun quando ele enviou uma pressão insuportável para o primeiro guarda e Yelingyun. Sim. Primeiro guarda disse sem hesitação, irmão Zhaofeng ganhou mais pontos em tiro com arco e combate corpo a corpo. Na voz do primeiro guarda, havia uma ligeira amargura. Sendo um artista marcial semi-sagrado, suas palavras tinham grande importância. O primeiro guarda sabia que até mesmo ele não seria capaz de atingir esse nível se ele fosse o mesmo que Zhaofeng. Mestre, este discípulo aqui disse que você não se arrependeria de ter Zhaofeng como seu discípulo. Yelingyun disse sorrindo. Ele sempre teve expectativas em Zhaofeng e este não o decepcionou. Lord Guanjun logo se lembrou da hesitação que teve naquele dia sobre se tomava ou não Zhaofeng como discípulo. Afinal, naquela época, o talento de Zhaofeng era apenas um corpo semi-espiritual. Era devido ao fato de que Yelingyun o havia recomendado que o fez pegá-lo. Parecia que esta decisão não foi errada. Zhaofeng não é ruim e sua proficiência em batalha é quase perfeita. As palavras do Lord Guanjun teve uma leve mudança quando suspirou. Infelizmente, ele apenas tem um corpo semi-espiritual que restringe suas realizações futuras e ele não será capaz de completar meu desejo. Era óbvio que o desempenho de Zhaofeng foi realmente grande, mas Lord Guanjun não pensou que ele teria grandes realizações no futuro. Quanto à conclusão de Lord Guanjun, o primeiro guarda não disse nada como se tivesse aprovado. Yelingyun queria replicar, mas não havia nada a dizer. De fato, o desempenho de Zhaofeng foi ótimo, mas ninguém jamais pensou que ele excederia Beimoi. Depois de deixar o salão marcial espiritual, Zhaofeng imediatamente se dirigiu para o salão do tesouro. Os outros discípulos, Nangongfan, Yang Qingshan e Feng Anhui, estavam todos com inveja e ciúmes. A expressão de Beimoi era a pior. Desde que era jovem, ele era um super-prodígio aos olhos de outras pessoas e ninguém de sua idade o tinha derrotado em nada. Quando ele ainda morava em sua vila, era assim e quando ele se mudara para a cidade, era assim também. Mas desde que ele conheceu Zhaofeng, este disco foi quebrado de novo e de novo. Zhaofeng, você não é simples. Se você tem coragem, vamos ao clã e vamos nos resolver lá. Uma rara luz vermelha apareceu nos olhos sem expressão de Beimoi. Beimoi estava desafiando alguém. Nangongfan e Yang Qingshan ficaram um pouco atordoados. Eles nunca viram Beimoi desafiar alguém, porque todos os outros de sua idade tinham sido deixados para trás e não poderiam ameaçá-lo. Claro. Zhaofeng imediatamente respondeu com uma expressão solene. Na realidade, ele sentiu uma imensa pressão diante de um superprodígio como Beimoi. Mas isso também era uma coisa boa, ele poderia usá-lo para inflamar seu potencial. Com seus pontos de batalha, ele poderia obter muitas artes marciais, recursos, pílulas e armas. O que devo pegar com os pontos de batalha? Zhaofeng entrou em profunda reflexão. Artes marciais. Zhaofeng sentiu que ele não precisava de nenhuma, já que ele tinha a técnica parede de prata e técnica de respiração de retorno. Uma era arte marcial sagrada, enquanto a outra estava perto de uma arte marcial sagrada. As outras,
como o leve passos flutuante e o movimento invisível da fumaça poderiam chegar ao nível das artes marciais sagradas, combinando-as com a posição fluxo do vento. Parecia que sua habilidade de nível mais baixo era o dedo estelar. Dedo estelar é uma arte marcial nível superior e pode ser classificada como uma arte marcial semi-sagrada. Usando-a com a posição do furacão, pode superar as artes marciais semi-sagradas normais. Se eu a treinar para o 7º nível, ela poderia até mesmo vencer as artes marciais sagradas, pois é extremamente difícil treinar as artes marciais sagradas para um nível mais elevado. Zhao Feng analisou. Ele finalmente decidiu não obter outra habilidade ofensiva. Com seus pontos de batalha, ele só podia obter artes marciais semi-sagradas e não artes marciais sagradas. Assim então, Zhao Feng decidiu não obter qualquer artes marciais. Seu foco estava em pílulas e recursos. De suas habilidades, a técnica parede de prata tinha o nível mais elevado e era a fundação dos 9 ranks do caminho marcial. Zhao Feng se lembrou do que Lord Guanjun e Ling Yun tinham discutido. Portanto, eu devo focar tudo em minha técnica de fortalecimento corporal. Uma luz piscou nos olhos de Zhao Feng quando ele decidiu. Ele imediatamente entrou no pavilhão das 1000 medicinas no Salão do Tesouro. Seu objetivo eram os recursos que poderiam ajudar a sua técnica de fortalecimento corporal. Pílula de resfriamento corpo de neve, usa uma grande quantidade de frieza para fortalecer o corpo e é uma das melhores pílulas para os 9 ranks do caminho marcial. Deve ser usado com cuidado para aqueles que estão abaixo do rank 8. Pílula de fortalecimento ósseo sol ardente, usando uma chama extremamente quente para queimar os ossos e é uma das melhores pílulas de fortalecimento corporal. Ela tem um efeito melhor quando usado com a pílula de resfriamento corpo de neve. Pó de fortalecimento corporal dourado, o rei dos recursos de fortalecimento corporal, é um pó muito caótico e dominante. Tem uma taxa de chance de 50% de incapacitar um cultivador do rank 8. Logo, Zhao Feng encontrou as 3 melhores pílulas de primeira classe. A pílula de resfriamento corpo de neve custou-lhe 120 pontos de batalha. A pílula de fortalecimento ósseo sol ardente lhe custou 119 pontos de batalha. O pó de fortalecimento corporal dourado custou-lhe 167 pontos de batalha. Somente os 3 lhe custaram mais de 400 pontos de batalha. Note que uma arte marcial de nível superior só custa 10 pontos e uma arte marcial semi-sagrada custa 50. Quanto aos pontos de batalha restante, Zhao Feng comprou alguns recursos de fortalecimento corporal de classe inferior. Mesmo assim, esses recursos eram muito melhores do que o pó de fortalecimento corporal que ele havia comprado no pavilhão medicinal. No mesmo dia, Zhao Feng gastou todos os seus pontos de batalha. Centenas de pontos de batalha haviam sido trocados por mais da metade do estoque precioso de recursos de fortalecimento corporal. No Palácio Guanjun, nem todos podiam ter pontos de batalha e, mesmo que pudessem, havia um limite para quanto poderiam ser trocados. Mas sendo o discípulo do Lord Guanjun, ele poderia conseguir mais itens pela mesma quantidade de pontos de batalha. Por exemplo, se alguém quisesse uma pílula de resfriamento corpo de neve, eles precisavam de 170 pontos de batalha, mas Zhao Feng só precisava de 120. E mesmo assim, se eles tivessem o suficiente, eles poderiam não ter o status para trocar por ela.
Depois de deixar o salão do tesouro, Zhao Feng voltou para o seu lugar e começou a cultivar. Durante o próximo mês, ele se concentrou exclusivamente na técnica parede de prata. Durante os primeiros 7 dias, ele usou os recursos de fortalecimento corporal de classe inferior que eram compatíveis com cultivadores do 7º rank ou superior. As pílulas e recursos que ele tinha eram diferentes de acordo com sua natureza. Por exemplo, pílulas corpo de neve são de natureza água, enquanto as pílulas sol ardente são de natureza fogo e os pós de fortalecimento corporal são de natureza terra. Portanto, ele se assegurou de que as pílulas do mesmo elemento não fossem usadas imediatamente após o outro, já que seu corpo começaria a ter resistência contra eles. 7 dias depois, a técnica parede de prata de Zhao Feng atingiu o 7º nível, mas isso também fez ele usar todos os seus recursos de classe inferior. Eu posso suprimir a maioria dos cultivadores do 7º rank apenas com meu corpo. Zhao Feng podia sentir a força explosiva escondida dentro de seus braços. Cada soco poderia instantaneamente matar qualquer um sob a 7ª posição. Agora Zhao Feng só tinha uma pílula de resfriamento corpo de neve, uma pílula de fortalecimento ósseo sol ardente e um pacote de pó de fortalecimento corporal dourado sobrando. De acordo com o que tinha planejado, ele consumiu primeiramente a pílula de resfriamento corpo de neve. Depois de ingeri-la, uma aura terrivelmente fria se espalhou por todo o seu corpo. 3 dias e 3 noites depois, seu corpo estava congelado, o perigo era inimaginável. Não é de se admirar que os cultivadores sob o 8º rank precisam ser cautelosos ao usá-la. Só depois de 3 dias e 3 noites Zhao Feng normalizou a situação. Mesmo antes de toda a energia ser absorvida, Zhao Feng imediatamente em seguida, ingeriu a pílula de fortalecimento ósseo sol ardente. Os dois eram gelo e fogo e mesmo que fosse extremamente doloroso, os efeitos eram melhores. Zhao Feng circulou sua técnica parede de prata e a técnica de respiração de retorno para absorver a caótica energia. Seu olho esquerdo liberou ondas de calor que se espalharam através de seu corpo. Após a fusão do misterioso olho esquerdo, seu potencial e eficiência de absorção de energia aumentaram. 8 dias depois, as pílulas corpo de neve e sol ardente foram absorvidas. Zhao Feng soltou um suspiro enquanto se levantava. Ao fazer isso, sentiu que seus ossos e pele ficaram mais densos. A pele e músculos foram os primeiros a serem fortalecidos, depois foi a parte interna onde estavam seus órgãos. Quanto mais fortes forem seus órgãos, maior seria a utilização de sua força interna. O corpo é o alicerce, mesmo que eu não me concentre na técnica de respiração de retorno, eu ainda posso sentir meu cultivo aumentar. Pensou Zhao Feng. Neste momento, seu cultivo tinha atingido o ápice do 7º rank e estava apenas a meio passo do 8º. Ao mesmo tempo, sua técnica parede de prata também atingiu o ápice do 7º nível. Depois que a técnica parede de prata chegou ao 7º nível, seus órgãos foram fortalecidos e, portanto, mais do seu potencial tinha sido liberado. Zhao Feng exclamou quando ele mesclou sua força interior de retorno de ar em sua técnica parede de prata. Veng. De repente apareceu uma camada de luz prateada, que emitiu uma aura profunda. Uma barreira de ar prateado havia sido formada.